vou agora bater um papo com o vereador Maurício Galvão, está aqui, conversa com a gente a partir de agora. Vereador, satisfação ter o senhor aqui no nosso programa, tudo bem? Bom dia, Vila, todos os ouvintes, tudo caminhando perfeitamente bem, a toda a sua equipe aqui, né, Aline, Neto, que está na comunicação, como? A Giovana, a todos que nos Doutora Giovana. Doutora Giovana, essa né? Advogada. Né? E infelizmente a gente começou a segunda-feira com a notícia triste, né? Com a passagem de Quito de Souza, que foi alguém muito importante para a comunicação do município de Ilhéus, que atravessou, e como estamos demonstrando aqui pelas mensagens, atravessou gerações. E também com a notícia muito triste, com a passagem, com alguns fatos, né? A passagem do filho de Jaque Meira, 24 anos, né? Estudante de Direito da Faculdade de Ilhéus, não sabe se é ainda o motivo, mas que impacta a todos que têm filhos e têm assim, a vida ceifada com muita brevidade. Então aí meus sentimentos, não a ela, mas a todos, né? Como também faleceu um rapaz nos Moringuetes do Pontal. Notícias tristes também. Vereador, na terça-feira, dia 25, a Câmara de Vereadores de Ilhéus, por uma proposta do senhor, vai fazer um debate sobre a relocação e o ordenamento dos food trucks na cidade de Ilhéus. O prefeito Valderico já anunciou que vai ter um espaço, uma área, para que esses food trucks possam se instalar. Isso ali da Avenida Soares Lopes. Mas a gente sabe que esses food trucks, muitos estão espalhados em muitos cantos da cidade. O que será discutido nessa reunião, nessa audiência pública? É a permanência? O senhor vai defender a permanência desses food trucks, desses locais? Como é que vai ser? Bom, você sabe que eu trabalhei como superintendente de desenvolvimento econômico e inovação da cidade, e nesse papel acabei construindo uma relação muito forte com esse setor, né? Não só de ambulantes, mas de food trucks, e o que muita gente acaba chamando desses comerciantes. E, lógico, eu saí, fui candidato, fui para a Codeba antes disso, atuei em outros locais, e de certa forma as pessoas acabaram adotando um pouco como referência nessas discussões, até porque eu me debrucei e debati muito com esse setor. E quando o atual prefeito começou a notificar as pessoas nos seus pontos comerciais, eu acabei recebendo uma enxurrada de informação e de pessoas me procurando para que pudesse tentar ajudá-la de alguma forma. E você sabe, quando tem esses conflitos sociais, as pessoas acabam procurando aquele que é mais próximo na representação, que é o vereador. Então eu acabei sendo muito procurado. E levei, lógico, para o espaço apropriado, que era a Câmara de Vereadores, onde a gente discutia esses temas e colocava acerca também do contraditório, porque ninguém é detentor da verdade e da razão. Então nós discutimos isso, Aline, Neto, na Câmara, chamando a atenção do poder público que era necessário realizar uma discussão mais ampla sobre essa situação, porque é uma situação que afeta muitos pais de família, muitas pessoas que realmente precisam. Pode ter pessoas que não precisam tanto, sim, mas tem muitas pessoas que precisam e que ninguém, como eu disse na Câmara, ocupa o espaço público por opção. As pessoas também ocupam como uma possibilidade dali de exercer sua atividade comercial e garantir o seu ganha-pão. Então, em função dessas discussões, dessas preocupações, e muita gente sendo notificado para poder apresentar a documentação em 24 horas, se não apresentasse, seria retirado daquele local, começamos a debater isso na Câmara de Vereadores, isso tomou um pouco mais as ruas. Então, em função dessas discussões, eu acho que se caberia nesse processo, como eu disse na Câmara e volto a dizer aqui, ampliar essa participação popular sobre um tema que é tão importante, que é reordenamento urbano da cidade, nas questões do food truck, especificamente nesse contexto. Mas, lógico, como o prefeito tem sinalizado que pensa realizar algum reordenamento urbano, nós precisamos, superado esta etapa, ampliar essa discussão. E aí o prefeito anunciou, por exemplo, que vai implementar um parque de food trucks. Eu até fiquei muito contente e parabenizo o prefeito
por essa iniciativa, que foi algo que eu tenho defendido desde quando estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com outras pessoas. Nós idealizamos, realizamos projetos, até tornei isso público, com Bruno Cita, que projetou, que era o responsável na época, né, das questões de projetos do município. Nós idealizamos tudo isso, fizemos até um decreto, por decisão dos secretários do momento, não foi para frente. Mas tudo isso foi idealizado, pensado, e algo que não isso foi uma ideia que tive, mas isso não é meu, isso é a serviço do município, até porque quando eu tive, eu estava trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas fico muito feliz por essa ideia do prefeito ter adotado essa ideia que tivemos e deseja implementar. E nessa audiência, o que é que nós estamos pensando? E o que faltou para implementar no governo anterior? Já que o projeto foi desenvolvido, foi trabalhado na Superintendência de Desenvolvimento Econômico. Foi trabalhado. Eu acho que faltou um pouco de compreensão e clareza política. Pode ter faltado naquele momento do que significava e o que isso impactaria a cidade. Até porque é algo que não é custoso. É algo relativamente barato se você for olhar do ponto de vista de investimento. Quando você vai em outros locais, você vai no Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem um food park que é o ponto turístico da cidade onde todos vão comer naquele local. Você vai em Brasília, já tem. Em São Paulo, em Salvador, perdão, vendo essa referência em outros locais, criou também um food park, ou parque de food trucks, como queira chamar, para poder reorganizar essas comidas de rua. Porque passado a crise, você viu que isso cresceu muito nas cidades. E quando você acaba crescendo, você precisa também, onde você não tem regulamentação, você precisa regulamentar. E aí eu entro nessa discussão porque eu acho que por parte do governo, eu acredito que não foi a maneira mais adequada quando se abordou nesse aspecto para a comunicação. Eu acho que tem uns ritos que precisam ser seguidos para que as pessoas, todo mundo saiba. Você precisa dar uma maior divulgação, chamar a população para discutir, até porque é uma decisão que afeta muitas pessoas. Eu sei que isso vai ser no centro da cidade, mas muito provavelmente o prefeito já anunciou que vai notificar todos, vai ampliar para outros locais. Mas, vereador, no momento que uma pessoa chega em um determinado local e ali coloca o seu estabelecimento, uma ponta de rua, uma área que é pública, ela mais ou menos sabe que em algum instante o município vai chegar até ela. Vai chegar até ela. Se não chegar num governo, vai chegar no outro. Uma coisa que é comum isso. Sim. Mas é o que eu disse. Ninguém acaba, de certa forma, ocupando uma área pública se não tiver uma necessidade. Muitas pessoas que estão colocando o comércio porque tem a necessidade de uma renda. Mas a necessidade não justifica utilizar o espaço público sem autorização. Não justifica. O espaço público ele pode ser utilizado desde que tenha uma autorização. Porque o que a gente observa é uma pessoa chega e coloca um fruit truck em um local. Uma semana, um mês depois, já tem 2, 3. Porque a pessoa se sente também no direito de fazer aquilo. E aí é quando é necessário realmente ordenar. Porque senão vira uma grande bagunça. Uma outra situação, tem gente que lamentavelmente não se toca. Coloca um fruit truck, daqui a pouco entende que tem que fazer um puxadinho, construir um banheiro e ele não tem um local exato onde ele vai descartar seus dejetos, ele já quer fazer um puxadinho de qualquer forma, de qualquer maneira. Por quê? Porque você não tem o poder público para fazer a fiscalização e dizer para ele, fala assim, aqui não pode. Concordo. Aqui não pode. Ninguém é contra o reordenamento urbano, pelo contrário. Todos nós estamos favoráveis ao reordenamento urbano. O que estamos discutindo na Câmara, eu chamei essa audiência em função disso, para que a gente encontre um consenso e como nós vamos fazer esse reordenamento urbano, as etapas para a construção desse reordenamento. Porque está gerando muito conflito nas pessoas por não saber como é que vai ser, com base em qual decreto e com base em qual legislação o poder público está atuando nessa questão do reordenamento urbano. Como? Então, em função de muitos conflitos que estão isso, eu acho que sempre é importante ter a participação popular. Então, como parte disso, é a audiência pública. E exatamente essa é a função da audiência pública. Você também ter uma participação popular mais ampla em umas discussões das quais estão afetando a cidade. O senhor consegue ver abuso em parte de alguns comerciantes? Sim, sempre tem abusos. Tem uma turma construindo pergolado.
Tem uma turma construindo aquilo que eu falei agora, o puxadinho. Sim. Eu passei ontem. Não uma turma, tem muita gente fazendo isso. E Vila, tem algumas discussões que a cidade precisa travar e ter a percepção que algumas coisas você não pode permitir ser feita. Mesmo com a autorização do poder público, porque isso gera, sobre o imaginário coletivo, uma sensação de autorização de que é permitido ser feito. Exatamente. E quando o poder público autoriza você fazer pérgolas em determinados locais da cidade e em determinadas praças da cidade, isso gera-se uma sensação coletiva que é autorizado e permitido. E que é dessa forma que vai ser que você pode fazer coberturas na cidade. Então, eu acredito que quando o governo autorizou, você deu a sensação de que esse era o caminho da realização para poder fazer as coberturas e para uma reclamação, porque Ilhéus tem um alto índice pluviométrico. Então, todo mundo que tem comida de rua reclama muito. Então, quando ele fez isso, gerou essa sensação e acabou explodindo por diversos locais da cidade a edificação de muitas pérgolas no espaço público. E o pior, e eu sempre disse isso, que não deveria ser autorizado em nenhum local. Mas o município chegou a autorizar? Tem alguns locais que foram autorizados. Salvo engano, da Areninha da Urbis foi autorizado, aquela construção da pérgola. Por exemplo, Mas isso passou então pela sua superintendência? Não passou pela minha superintendência. Então você não estava mais lá então? Não estava mais lá. Ah, então entendi. Não passou pela superintendência, mas o senhor na época não era mais superintendente. Não era mais o superintendente. Entendi. E essa compreensão dá essa percepção. Então todo mundo acabou fazendo isso. E quando você tem essa ideia, quando a pessoa faz a pérgola, a pessoa começa, e eu sempre fui contra, que não sou contra coberturas. Você fazer isso de maneira ordenada, cabe. Você que viajou já a vários locais do mundo, você viu a utilização do espaço público de maneira ordenada, sim, sem conflitos. E isso pode ser feito. Mas quando você começa a autorizar de maneiras demasiadamente grandes ou de maneira desordenada, as pessoas começam a ter a percepção e o sentimento que aquilo é dela. E começam a se apropriar do espaço público e confundir que aquilo é público e pensar que é privado. Então esse é o maior problema. Ontem eu passava pela Soares Lopes, ontem à noite, não, já não tem mais. O pergolado já não tem mais. Os dois não tem mais. Ah, sim, perto da catedral, tem lá, sobrou um ali. Eu passava pela Soares Lopes, ali próximo à Praça de Irene, e onde alguns food trucks ocuparam uma área de estacionamento. Você tem o Seara, que estava em funcionamento, e você tem um outro food truck que chegou recentemente, me parece que vende tortas, essas coisas. E tinham mais 3 ou 4 depois que estavam fechados. É isso. Com que objetivo esses food trucks estavam ali no domingo, onde poderia estar aberto em funcionamento, estavam fechados? Será que... E tem gente ali que nunca abriu. Mas o espaço está ali garantido. Qual o objetivo? Você tem distorções nesse caminho. Demarcar o espaço para comercializar posteriormente? Tem gente que parou ali recente. Você compreendeu? Compreendo. Tem gente que parou recente, numa noite, se não tinha, a pessoa parou de madrugada, 2 horas da manhã e colocou. Você tem distorções? Claro que tem. E tem pessoas que se aproveitam dessas questões. Mas não é por conta dos erros que nós vamos penalizar todos. E é exatamente por isso que é necessário discutir com o poder público e deixar muito claro. Porque, veja só, a ideia que estava posta era tirar de onde está e colocar todo mundo naqueles estacionamentos que tem em torno ali do Banco do Nordeste, daquela edificação, sim, nos sim. 2 estacionamentos. Quando tem chuva, aquilo alaga muito. Então não é o lugar mais adequado. Eu acredito que se o poder público deseja, nesse momento, fazer o ordenamento, tem que ser algo mais planejado. Por exemplo, e precisa se cumprir alguns ritos. Chama todo mundo para discutir. Olha, nós vamos reorganizar. Do jeito que está, não dá. E realmente não dá. Não cabe mais isso na cidade de Ilhéus. Uma cidade que vai fazer 500 anos viver uma desorganização do espaço público. Nós precisamos ordenar. Chama, discute, nós vamos reorganizar. Publica o que se pensa acerca disso. Ou então torna público, com base em um decreto que já tenha. Né? Se tiver algum decreto, torna público sobre isso. Ora, o decreto que nós vamos implementar é esse. Porque todo mundo passa a saber, e aqueles também que estão irregulares já sabem, opa, eu tenho que me organizar, senão vai ter problema. E os que estão
de certa forma, sobre a legislação e sobre a autorização do poder público autorizados, pronto, estou tranquilo. Agora nós vamos para onde? Como é que vai ser? Porque isso é, de certa forma, um legado, uma construção dos erros e acertos de todos os prefeitos que passaram. Todo mundo se está aí também teve autorização, alguns não tiveram, mas teve por parte do poder público, de certa forma, um delay em ter uma atuação da fiscalização. E a pessoa acabou se sentindo autorizada. Você tem gente, como eu coloquei, tem mais de 20 anos em alguns locais, e nós sabemos, é público e notório. Então, o que eu tenho chamado a atenção é só ter um pouco de sensibilidade na forma que vai ser feito o reordenamento urbano, para que a gente tenha um menor impacto, de fato, para aqueles que realmente precisam. Então, fazer a transferência, a mudança de local, as pessoas estão dispostas a discutir, a saber o que falta, eu acredito, nesse momento, é um pouco mais de discussão, de ampliação da informação de como vai ser feito, para que as pessoas saibam e tenham um prazo. Olha, vai ser daqui a uma semana, vai ser daqui a 10 dias, vai ser amanhã, como vai ser. Agora, sem esse diálogo, eu acho que é o maior desafio, é o maior problema, e é esse desafio que nós estamos levando para a audiência amanhã, para que a gente tenha essa ampliação, ampliar essa discussão. A audiência, vereador? Amanhã, às 9 horas da manhã. Quem foi convidado? No plenário da Câmara de Vereadores. Nós estamos convidando toda a sociedade civil organizada, porque eu acho que é importante todo mundo debater. Nem sempre a audiência pública, como eu disse, ela encontra uma solução. Às vezes você só expõe as suas dores naqueles espaços. Nós vamos tentar trabalhar para ver se conseguimos chegar, pelo menos, em algum caminho para construir isso. E nós chamamos aí CDL, Associação Comercial, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, Secretaria de Meio Ambiente, Ordem Pública, Sutran, Casa Civil, porque é um tema que passa por diversas secretarias do município. Então, discutindo sobre isso, o sindicato dos comerciários, o sindicato de hotéis, bares e restaurantes, chamamos partidos políticos, vereadores, enfim. E aqueles que são diretamente afetados, que são o pessoal dos ambulantes, o pessoal dos ambulantes assim que estão dos food trucks, tá? Sim. Então estamos chamando todos eles que estão ali discutindo, o pessoal que tem da praça do Malhado, a Vila Gastronômica do Malhado, tem o pessoal do centro. Não só a questão do relocamento dos food trucks da avenida, mas está sendo convidado também quem tem food truck na cidade. Na cidade. Para que todo mundo possa ser ouvido. Pontal, Malhado, entendi. Porque a gente sabe que isso vai afetar, pode afetar todos os outros. Então é importante ter uma discussão ampla para que todo mundo também saiba sobre essas etapas e esses processos. Quando estive superintendente, teve 2 locais que eu implementei food trucks. Primeiro na Praça do Pontal, onde eu fiz autorização de 3 food trucks ali. E ficou bem bacana também. E um que foi na Litorânea Norte, ali no Malhado, em frente ao SAMU. E muita gente às vezes me questionou, Maurício, você está... Não. Antes de liberar, tinha todo um planejamento e um estudo. Tem a demanda, você vai acumulando, porque na secretaria você recebe praticamente todos os dias solicitações para poder ter autorização de implementação de food truck em um espaço público. Mas isso não pode ser da minha cabeça ou da cabeça de quem estiver no exercício da atividade para fazer implementação. Aqui eu vou autorizar porque Vila é bonito, porque a Aline é minha amiga, porque eu não gosto de Neto. Não, isso precisa ser planejado. E eu planejei, eu fiz antes, acho que poucas pessoas sabem que eu fazia mapa de consumo para saber qual é o potencial consumo daquela região, porque a pessoa deseja fazer um investimento, eu também tenho que estar preocupado com isso, porque é a minha responsabilidade de dizer se vai ou não. Então, eu fazia um mapa de consumo, analisava qual é o potencial e qual é o perfil econômico, mais ou menos, a capacidade de renda daquela população, daquele local, para que você também comece a autorizar, a partir daí, quais são os produtos que nós vamos autorizar, qual é o tipo de comércio que vai ser realizado ali, para que as pessoas consigam consumir e minimizar, sim, os riscos de quem vai fazer, de certa forma, vai se instalar naquele local. Né? É o empreendimento. Fazer o empreendimento. Diga, Fia, tem mensagem chegando para a gente? Pode falar. Luciano Amaral mandou mensagem aqui. Os temas abordados na entrevista são polêmicos e complexos, mas acredito que as intenções e visão do vereador Maurício é de estruturar e organizar nossa cidade. Quem Parabéns. mandou? Pilpa.
Pilpa, Luciano querido. Amaral, Luciano Amaral, grande Pilpa. Na verdade, eu que tenho também uma dúvida a respeito disso, porque a gente até já falou várias vezes sobre esse processo, e em relação até estacionamento. Na sua visão, enquanto vereador, enquanto que propôs essa audiência, o que o senhor defende em relação aos food trucks? Seria esse espaço mesmo para food truck, esse ordenamento, um único espaço na cidade que abrigasse todos os food trucks, ou espaços, por exemplo, teria um parque na Zona Sul, um parque no centro, um parque na Zona Norte. E como o senhor também já fez parte da secretaria, como o senhor pensou em relação ao estacionamento? Seria um local que os food trucks ficariam lá mesmo, nesse local, não sairiam de jeito nenhum, ficariam naquele lugar, né? No parque lá. Ah, sim, sim. Nós temos muitos espaços na cidade. Quando eu estive na secretaria, o que é que a gente pensou inicialmente e como eu trabalhei? Tem alguns locais que já estão estabelecidos. Por exemplo, a Mara Mata do Pontal. Aquilo foi um lugar pensado, idealizado e foi organizado, planejado. Então, vamos mexer ali? Não vejo necessidade disso. Não vejo mas motivos. ele foi idealizado para que os food trucks, os veículos, né, a estrutura pudesse ser deslocada todos os dias após as atividades. Após as atividades. Tudo limpo, tudo direitinho. No dia seguinte, o food truck teria o seu espaço garantido ali. Isso. Qual é a ideia? O proprietário não sentia necessidade de ampliar o seu espaço ali. Essa foi a ideia. Lamentavelmente, isso ficou, acho que uns 6 meses depois, foi ficando o primeiro, murchou o pneu do segundo e foi ficando. Isso, aí cabe ao executivo exercer o seu papel de fiscalização. De fiscalização, notificar. Do ordenamento para não ficar. E aí, nós pensamos, aquele espaço, ok, tá planejado. Mas essas demandas que estão vindo, nós precisamos organizar. O que tem no fundo do nome Ilhéus, aí é um processo mais... Já está ali. Foi autorizado pelo poder público a construção do aeroshake naquela área. O que é que nós vamos fazer? Eles têm projeto ali, vamos complementar esse projeto, tornando já um espaço ali. Então, isso eram discussões que faziam, vamos te chamar para saber o que aquela associação está pensando e debater com elas como nós vamos chegar a um consenso e, a partir daí, realizar essas construções. Realizar a resolução desse impasse. Aí, quando você me pergunta diretamente, Maurício, sobre essas questões, vamos botar no estacionamento e parar? Ou nesse parque, né? Uhum. A ideia do food park realmente é essa. Ficar lá. De você ter um local específico para que eles tenham esse espaço e possam parar. Você pode ter em modelos públicos, você pode ter em um espaço público, como pode ser privado também. Porque no privado a pessoa paga um valor e faz a gestão de todo o espaço, limpeza, enfim, uma série de coisas. Pode ficar parado, como também pode ser que as pessoas retirem todos os dias e voltem para colocar. Isso aí são dos regramentos que o poder público pode ter e definir junto a todos que vão, de certa forma, ser alocados para aquele espaço. Eu pensei inicialmente que não precisava ser um espaço único, até para não ficar modificando tantas coisas, e pensei em diversos locais. Pensei em 3 pontos que poderiam, quando estive na secretaria, que poderiam ser locais apropriados para receberem esse equipamento. E aí, pode ser tanto na Avenida Soares Lopes, que eu tinha pensado, a litorânea do Malhado, que a gente percebeu. Em que ponto da Soares Lopes? Aí tem que ser discutido. Muita gente, às vezes, pensa, onde era ali o antigo Circo Folia da Gabriela. Aí você tem outros problemas também de estacionamento. Aí precisa se pensar melhor como se daria. Pode ser mais lá na frente. Porque, por exemplo, onde tem o Circo Folia da Gabriela, hoje ocorre o Vive Ilhéus. Não é isso? Sim. Mais ou menos naquele espaço. Então, todos os anos que for ocorrer o Vive Ilhéus... Eu acho que ali, daquela região ali, todos aqueles espaços, até o centro de convenções... acabam sendo, nem todos, né? Porque do lado do centro de convenções não é ocupado, não. Mas quando chega essa época do verão, o parque ocupa um espaço, o Vive Ilhéus... Aí você tem... Você tem o Vive Ilhéus, o parque, tem o Expo Ilhéus. Tem uma série de coisas que precisa pensar. Aí, vamos lá. Tem na 2 de julho ali um local que eu acho bem bacana, onde era para ser os estacionamentos e não foi feito na edificação da ponte, e que você pode pensar naquela área que está... de certa forma ociosa, e você fazer um centro poliesportivo de serviços também.
sem muitos custos, você botar uma quadra de futevôlei, você botar outros investimentos de futebol de areia, algo que você não gaste muito, mas que você tenha a participação da população naquele espaço, você também pode ser um espaço a ser implementado e dar uma nova vida àquilo que à noite nós percebemos que não tem nenhuma atividade. Não tem vida nenhuma. Nenhuma. Aí você tem ali possibilidade de estacionamento. Você também tem a litorânea do Malhado, que você tem um espaço grande e que você pode trazer, já tem vida, porque foi provado, mas você pode ampliar isso, porque algumas coisas que estão dando certo podem ser ampliadas e melhoradas. Então, esses 3 pontos, enquanto estive lá, foi o que nós estávamos pensando que poderiam ser os locais mais adequados e que tivessem menor impacto para aqueles que desejam. Porque todos os pedidos, assim, 90%, 95% dos pedidos são para ser instalados na Avenida Soares Lopes e todos querem naquela região onde já tem o comércio. Porque é natural, onde você tem a concentração de serviço, você atrai o público. E é exatamente por isso que foi se concebida essa ideia de parque de food trucks. Porque você concentra serviços, então você vai atrair muitas pessoas para aquele espaço. Aí, além de concentrar esses serviços, você faz alguns pequenos investimentos para tornar o local mais agradável e ser mais atrativo para a população. Luiz mandou uma mensagem. Em referência aos food trucks, existe uma lei de autoria do vereador Éder Júnior, lei número 4.261, sancionada em fevereiro de 2024 pelo ex-gestor. Não seria possível o ordenamento ser colocado em prática através da aplicabilidade dessa referida lei? A discussão sempre será válida, mas o uso da lei se faz necessário? Se já existe uma lei, claro, você pode regulamentar a partir da lei. Regulamentar a partir da lei. É a partir daí que a gente já vai para o princípio. Essas coisas estão para ser postas na audiência, que todo mundo fala, olha, nós já temos uma lei, agora se estão de acordo, cabe alguns decretos de regulamentação, aquilo que não foi definido pela lei. E aí você vai para os desdobramentos, porque eu acho que o grande desafio que está sendo posto é a informação. A informação, que as pessoas consigam, essa informação chegue às pessoas, elas saibam quais são os ritos, como é que está isso posto e como é que essa discussão pode se dar. E essa é a proposta, que a gente consiga também elucidar um pouco desses desafios, do que as pessoas estão questionando e auxiliar nesse processo a um conflito que se coloca, de certa forma, entre o ordenamento e o que as pessoas também desejam, que às vezes as pessoas, o que elas desejam não é aquilo que é possível, que é necessário. Verdade. Então, para tudo isso, eu acho que é importante que a gente sente, discute e explique. E essa é a oportunidade que todo mundo tem de sentar, vou dizer assim, como no dito popular, sentar à mesa para debater o tema e falar, olha, aqui está certo, aqui pode, aqui não pode, e de certa forma auxiliar, que eu acho que também é parte do que nós fazemos na Câmara de Vereadores, debater os problemas da cidade para construir soluções que sejam benéficas à população. Então, é isso que a ideia é fazer isso amanhã na Câmara de Vereadores. Diga, Fia. Cleiton mandou, não acho viável nenhum projeto na Soares Lopes se antes revitalizar a própria Soares Lopes. Todos sabem que aquela região vira um grande brejo quando chove forte na cidade. Um questionamento sobre a drenagem da Soares Lopes aí. Soares Lopes, Mas o que foi pensado, quando a gente estava pensando nessa locação, você tinha também um master plan para a Avenida Soares Lopes que estava sendo pensado. Então não era algo desconectado do que tudo que estava sendo feito. Nós tínhamos, o Bruno trabalhava, o arquiteto que era o responsável, já trabalhava sobre um master plan para a Avenida Soares Lopes e a gente avaliava se isso caberia ali ou não, se era o melhor local ou não. Então a gente estava discutindo tudo essas ideias, esses projetos de maneira conectada com diversos outros setores do poder público para encontrar essa solução. Muito bem. Regina Mendonça mandou, pensando como vereador, qualquer lugar pode ser ocupado devido à necessidade de renda do indivíduo. Não, pensando como vereador, qualquer lugar pode ser ocupado devido à necessidade de renda do indivíduo. Então as avenidas, ruas do comércio, os passeios, as praças, os mirantes podem ser ocupados com barracas food trucks. Acho que há uma contradição no pensamento do vereador, visto que ele deve defender o que é lei e ordem. Ela questionou no sentido de, tipo assim, só por causa da necessidade pode ser ocupado? Não, Regina. Pelo contrário, que eu coloquei que há uma necessidade da população
em ganho de renda, mas isso não pode ser confundido com o desrespeito à lei. Pelo contrário, o que nós estamos colocando, olha, tem uma necessidade, tem um problema e nós precisamos ajudar a construir essa solução. Não é permitido. E, por exemplo, também é uma discussão que vai ser posta. O reordenamento, eu acredito, do centro comercial da cidade de Ilhéus. É permitido? Não é permitido? O que é que o poder público pensa acerca disso? Então, essas discussões, para quem se dispõe a construir o reordenamento urbano da cidade de Ilhéus, precisa ser posta. E nesse aspecto ninguém aqui está buscando desrespeitar, pelo contrário. A audiência é para fazer valer as leis que estão estabelecidas no nosso município. Inclusive, acabamos de falar aqui da questão da lei do vereador Éder Júnior, que pode ser ordenada a partir da lei, né? Sim. Se discutir, entender um pouco mais, compreender, talvez, até quem tem o food truck, talvez nem conheça a existência dessa lei. Importante. Perivaldo mandou, pergunta ao vereador por que nesse espaço em frente ao SAMU não tem banheiro como tem na Praça da Irene. Eu era frequentador do local, deixei de ir por conta dessa falta de banheiro. A falta de banheiro na Vila Gastronômica. Eles têm, salvo engano, eles têm um banheiro lá químico, mas isso cabe ao executivo fazer essa autorização do banheiro em espaço público, né? Que você acaba também tendo inúmeros problemas e desafios com esses banheiros públicos. É uma questão que precisa ser discutida na cidade, eu concordo, porque você tem muitos locais e sem banheiro público. Agora, inúmeros locais você tem banheiros públicos também. Como é que o município pode fazer a autorização do alvará de um estabelecimento desse se o local não tem um banheiro? Mas lá tem banheiro. Lá tem? Lá tem banheiro químico. Onde ele está questionando, tem banheiro químico. No Malhado. No Malhado tem banheiro Sim. químico ali. Então, coloca-se o banheiro químico, exatamente como não tem uma rede de drenagem muito clara e como isso seria, foi permitido. E lá tem banheiro químico porque a pessoa não deposita os dejetos em locais inapropriados. Então, banheiro químico você tem essa possibilidade. Da pessoa tem todos os dejetos ali despejados e faz a limpeza e retirada. Eu imagino que seja uma associação ali, né? Ali tem uma associação. Uma associação e o custo disso é bancado pela associação. Pela associação. Imagina isso aí. Que você divide para todo mundo, não fica custoso, né? Diante do horário, já tem alguns questionamentos ainda. Eu estou com entrevista com o doutor Abraham Fábio, não está por aí, e a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com as famílias que têm crianças, né? Autistas, e essas famílias todas têm direitos e muitas vezes não sabem os direitos que têm, né? Das famílias de atípicos. E a gente vai falar daqui a pouquinho com o doutor Abraham, que está aqui. A gente vai falar sobre isso. Muito obrigado, hein, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu espero que amanhã, terça-feira, dia 25, possa ter uma grande participação, principalmente do governo municipal. Os membros do governo precisam estar presentes. Eu espero que, além do senhor vereador, outros vereadores também estejam presentes. Importante que os vereadores participem disso e entendam um pouco sobre o assunto também, porque às vezes fica completamente desconectado das coisas da cidade, não participa dessas audiências, né? Às vezes não toma nem conhecimento das coisas, e aí do nada houve um discurso na rádio, houve alguma fala na rádio, houve alguma coisa de maneira solta, às vezes, na sessão da Câmara, mas não está participando. Então é importante que tenha a participação também de parlamentares, que esses parlamentares possam contribuir com as suas ideias, né? De repente sai uma coisa que é genial e pode resolver um problema. Sim. Então é importante ter essas participações. Que o Ministério Público, que a OAB... Sim, chamamos todos. Né? Que os sindicatos envolvidos também possam participar e cada um dá a sua opinião. A ideia é organizar. E depois desse ordenamento é manter fiscalização. Porque, amigo, eu recordo muito bem que no governo de Mário, agora na construção aí do acesso à ponte, alguns quiosques foram construídos nas imediações da catedral. Não vingou. Pois é. Quem está ali é bicudo, né? Do hot dog do bicudo, que deve ter 30 anos
que ficava ali do lado da catedral, né? E era um movimento muito grande quando ele tinha um food truck dele ali. Com a construção do local, ele teve que ser deslocado, recebeu o empreendimento, o local não vingou, né? E do nada surge um outro ponto em frente a Castro Alves que acabou bombando. Hoje é uma grande concentração de pessoas. Ali, as pessoas realmente frequentam, eu não tenho dúvida disso. Eu passo e eu vejo. Você tem uma grande quantidade de pessoas frequentando ali. E a partir daí você tem que ter pessoas realmente que vendam seus produtos. Agora tem que ser de maneira organizada, porque se não for, até o final do ano vai ter o dobro de gente ali. Não, tem o dobro. Até o dobro. E você cria aquilo que nós não desejamos e nós estamos discutindo, é um caos. Um caos. Um caos. Se você daqui a pouco, quem está ganhando dinheiro hoje, daqui a pouco deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Né? Então, essas coisas na cidade precisam ser organizadas e é o que nós estamos fazendo na Câmara de Vereadores. As pessoas sempre reclamam e dizem que a Câmara não discute, não debate, não propõe, os vereadores não fazem nada, é um sentimento geral, eu sei disso. E portanto, nós estamos vindo aqui para tornar ainda mais público, ampliar essa divulgação, para que as pessoas tenham a compreensão que apesar do sentimento contrário, nós estamos lá debatendo e construindo e se propondo a construir soluções para aquilo que de fato vai impactar positivamente a vida das pessoas. A Câmara não é o espaço para ter ofensas pessoais. A Câmara não é o espaço para a gente estar discutindo coisas que não são importantes para a sociedade, porque nós temos inúmeras demandas, inúmeras reclamações, inúmeros desafios, e lá é esse espaço para isso. Então, portanto, amanhã nós vamos discutir com toda a sociedade, estamos chamando todo mundo para participar, porque sei que é um tema complexo, é um tema que aflora muitos sentimentos e preocupações de muitas pessoas, mas não é por conta dessas discussões desses desafios que nós vamos deixar de debater aquilo que é importante para a nossa cidade. Verdade. Então, obrigado, Vila, obrigado ao seu programa e a todos. É um tema que gera muitas discussões e perguntas e acaba rendendo bastante debate. Viu? Obrigado a todos, bom dia. Forte abraço, meu amigo. Bati um papo com o vereador Maurício Galvão, fazendo uma convocação para amanhã, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, a Câmara que vai estar discutindo aí, através da sua proposta, o reordenamento aí dos food trucks aqui na cidade de Ilhéus. Vamos para o apoio? Daqui a pouquinho eu vou bater um papo já logo após o nosso apoio, o doutor Abraham Fátima vai estar por aqui, a gente vai estar falando sobre os direitos que as pessoas, que as mães e pais de atípicos têm, e é importante discutir.